Salve Maria. Chegamos mais uma vez ao tempo santo do Advento, preparação para o Santo Natal. E um dos episódios que nós podemos fazer uma meditação de vários pontos dele é o anúncio aos pastores. O anjo do Senhor anuncia aos pastores que o Salvador, a alegria do mundo, havia nascido. Nosso Redentor, o próprio Deus encarnado. Aconselho a que você pegue a sua Bíblia e faça uma meditação sobre esses pontos. Pegue pedaço a pedaço e medite em cada um deles. Cada um deles dá um grande ponto de meditação. Então, na primeira parte, o anjo chega e pede aos pastores que não tenham medo, pois nasceu o Salvador. E esta é a fonte que faz vencer todos os nossos medos, a alegria por ser redimido, por ter Cristo. Pois no fundo todo medo terreno é um medo da morte. Se a gente for avaliar todas as causas, as raízes do medo, lá no fundo ela vai desembocar no medo da morte. Mas o único medo da morte que nós devemos ter é o medo da morte eterna, de não passar a eternidade com Deus. Foi por isso que Nosso Senhor se encarnou, para nos livrar da morte eterna. Então a confiança na misericórdia vem da esperança na vida após a morte, na vida com V maiúsculo, na vida eterna, e no auxílio que Deus já nos dá nessa vida. O auxílio pela intercessão de Nossa Senhora, dos santos, de glorioso São José, dos demais santos da igreja, nosso anjo da guarda. Então nós devemos pedir muito a Deus que aumente a nossa fé. Se nossa fé for firme, nós não teremos medo e teremos uma vida alegre aqui já, nessa vida, alegria mesmo em meio às tribulações que são naturais dessa vida, e principalmente teremos a alegria eterna. Um segundo ponto que podemos colocar: os pastores trabalhavam à noite. À noite, normalmente a noite é fria e é um lugar perigoso, é um ambiente perigoso. E é como a nossa vida nessa terra, um lugar cheio de perigos, de friezas, onde nesse mundo parece que a maldade impera. Mas Cristo traz a luz. Ele é a própria luz. Então o único modo de nós vencermos essas friezas da nossa vida, os perigos da nossa vida, é nos encaminhar o nosso olhar para a luz. Se a gente está no meio da escuridão e vê um ponto luminoso, aquele ponto serve de guia de caminho. Já se a gente virar ao contrário e tentar andar pela escuridão, a gente sabe que vai tropeçar e cair. Então vamos seguir a luz de Nosso Senhor. Um outro ponto sobre a noite também é um lugar silencioso. Nós precisamos estar em silêncio para ouvir a Deus. Nós precisamos estar com a nossa mente, a nossa alma, nosso coração quieto. Nós precisamos rezar bem, rezar direito, rezar bastante. E para isso nós precisamos organizar lugares de silêncio para rezar e meditar melhor. Vários santos e bons padres ensinam que o melhor momento de rezar é de manhã, quando a gente acorda, porque a cabeça está limpa da noite que se passou, está mais leve, então é o melhor momento para a gente se concentrar, para meditar bem. Mas principalmente, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem tanta informação através de televisão, internet principalmente, nós devemos silenciar nossa mente disso. E quanto mais informação, e principalmente informação inútil a gente procura, mais a nossa mente fica dispersa e longe de Deus. O nosso coração deve estar junto ao coração de Cristo e não ao mundo. Deus nos comunica a todo momento, A gente que não escuta. Tudo que acontece no dia a dia é um sinal de Deus, é algo dele nos comunicando. A gente deve estar atento e silencioso para ouvir a voz dele. Esse anúncio vem principalmente na voz dos seus embaixadores, que é a voz dos santos, do magistério da igreja, dos bons padres. Então, quando a gente está atento à voz de Deus, a gente sabe de onde vem a voz dele, sabe quais são os embaixadores dele, como foi o anjo que realmente dizem a sua palavra. A gente deve estar atento para não ouvir a voz de lobos, e sim a voz dos embaixadores de Deus. Outro ponto: o anúncio foi feito enquanto os pastores trabalhavam.
O nosso cotidiano, o nosso cotidiano é o lugar onde Deus nos fala principalmente. Não devemos ficar esperando dias específicos, lugares específicos. Obviamente existem os dias específicos, lugares como é a Santa Missa Dominical, os tempos sagrados, onde Deus nos comunica de uma forma muito mais latente, mas devemos principalmente observar cada dia o que Deus nos fala e responder a Ele fazendo as nossas coisas com reta intenção, com a intenção de agradá-lo. Isso, consequentemente, vai fazer bem aos próximos, aqueles a quem Deus nos deu alguma missão de cuidar. Isso tudo vai servir para a nossa santificação e consequente salvação da alma. Um outro ponto, depois que não só mas chegou o coro dos anjos, né, que cantaram o Glória, os pastores saíram correndo até Belém para ver Nosso Senhor. Né? Eles nem comentaram sobre a beleza do canto angelical. Isso nos mostra também, mais uma vez, de como Nosso Senhor Jesus é o centro de tudo. Por mais que seja belo o canto dos anjos, não há nada mais belo que Nosso Senhor. É um ensinamento de que a gente deve não colocar nada à frente de Cristo, né? Nada antepor a Cristo. Por mais que sejam coisas boas. A gente tem as nossas missões, né, que são coisas boas, como trabalho, estudo, cuidado da família, as orações, apostolado, mas nenhuma dessas coisas deve estar à frente de Cristo. Certa vez havia um padre falando que o demônio tenta as pessoas de duas formas. Aqueles que já estão no mundo, ele empurra mais coisas do mundo. Já aqueles que estão na igreja, ele coloca coisas boas, tenta colocar coisas boas à frente de Deus. Um exemplo, todo mundo precisa trabalhar para se sustentar a família. Mas o demônio coloca tentações para que a pessoa coloque o trabalho à frente de Deus. A pessoa trabalha tanto que ela não tem tempo para rezar, não tem tempo para ir na igreja. E essas coisas que a gente sabe. Então, essa passagem é para a gente pode meditar e ficar bem atento nisso. Né? Por mais que sejam coisas boas, nunca colocar nada à frente de Deus. Outro ponto é que os pastores saíram a anunciar, né, tudo o que eles viram. É próprio de quem encontra Cristo querer dividir essa alegria. Né? O nosso apostolado, ser missionário, só vai funcionar se for assim. Se a gente tiver um encontro pessoal com Cristo, né? Se a nossa vida for a partir de Cristo. Porque se eu começar a querer evangelizar, fazer apostolado, mas sem ter um encontro com Cristo, eu vou pregar a mim mesmo ou ideologias que não tem nada a ver com Cristo. Como eu vi um padre dizendo um dia, né? Hoje em dia se fala muito em ser discípulo missionário. Mas todo discípulo, todo missionário que Jesus enviou, né? Antes ele foi um discípulo, que ele viveu com Cristo, conviveu com ele, aprendeu tudo dele. Então a gente também, se quer fazer um bom apostolado, tem que primeiro viver com Cristo. E eles, ao chegarem, contaram tudo que tinham visto a Nossa Senhora e São José. Numa conversa, né? Então, a nossa oração deve ser assim, né? É uma conversa sincera, uma conversa de amizade, né, com Deus. Com todo respeito dada a grandiosidade de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, mas é uma relação de amizade, né? É uma relação, uma conversa de quem se confia, né? E também disse que Nossa Senhora guardava todas aquelas coisas no coração. A nossa oração também deve ser assim, né? Captar aquela verdade que é dita, que a gente tenta meditar, ruminar aquela verdade na nossa mente, no nosso coração, ver o quanto aquela verdade, o quanto nós estamos vivendo aquilo ou não, pedir perdão a Deus, a Nosso Senhor, por não estar vivendo aquilo do modo correto e as graças necessárias para melhorar naquele ponto. Por exemplo, meditando o Santo Natal, né? Uma grande coisa notável no presépio, né, é a humildade, né? Humildade toda, principalmente do Nosso Senhor, São José, Nossa Senhora. Então, meditando sobre a humildade, nós devemos olhar para nós, né? Será que estamos sendo humildes na nossa vida? O que eu preciso mudar para ser mais humilde, né? Então, isso é um ponto da meditação. Toda oração ela deve ter por fim um propósito, né, de mudança de vida, uma transformação. Enfim, são alguns pontos, né, que eu gostaria de deixar como meditação
E eu aconselho, como disse novamente, né, lerem essa passagem do Evangelho e meditar ponto por ponto. Eu creio que terá bons frutos. Salve Maria.